Relacionamentos passam a ser mais duradouros e até mesmo no amor ganhamos pontos pela benevolência que desenvolvemos, deixando de esperar e de cobrar do parceiro aquilo que idealizamos e que geralmente está apenas em nossas expectativas, mas não nas reais possibilidades do outro. Um estado interior autoritário nos pacifica com nós mesmos e com os outros, porque nos faz benevolentes. E com isso deixamos de gerar psicoenergia negativa. Tais estados de espírito também fortalecem nosso sistema imunológico, repercutindo positivamente em nossa saúde, sem falar nos imensos benefícios para nossa evolução. Nas linhas da não alteridade, quando vemos, pensamos ou falamos de uma pessoa diferente dos nossos parâmetros, ou do que aceitamos como modelo criado pela sociedade, o nosso olhar já marginaliza, põe-na de lado, não a valoriza. É o que acontece com relação às pessoas gordas, as muito magras, altas, baixas ou consideradas feias. O mesmo com relação às que são menos cultas que nós, menos inteligentes, menos capazes ou ainda cujos conceitos de vida, religião, gostos e ações diferem dos nossos. E até mesmo com relação a outras raças que não a nossa. Nosso olhar já as define como diferentes e não plenamente aceitáveis em nosso grupo eletivo. Isto é fácil de observar até mesmo em alguns programas na televisão, quando o apresentador diz, olha só a baranga, a muquirana e outros epítetos semelhantes. Por que excluir quem difere do modelo ideal criado pela sociedade ou por nós? Não terão já essas pessoas uma carga suficientemente pesada de frustrações e outros sentimentos negativos gerados pela sua aparência, sua diferença, ou pela sua incapacidade? O mesmo deve ser pensado com relação à nossa comunidade, a espírita, ou seja, a essência das nossas atenções deve estar no respeito pelos demais companheiros, assim como por suas posturas, desde, é claro, que não sejam de modo a comprometer as atividades nem a própria doutrina. Também não devemos esquecer que, olhando a todos com alteridade, estamos gerando energia psíquica de teor positivo, benéfico, para os ambientes onde vivemos e por onde andamos. Isto leva a uma pergunta: que papel estamos nós, espíritas, desempenhando na nossa comunidade planetária? Se temos conhecimentos mais avançados e sabemos que podemos colaborar mais efetivamente na transição do nosso mundo para um modelo melhor, não apenas pelas atividades comuns nos centros, mas também através da prece, das vibrações e visualizações voltadas para a humanidade, que estamos esperando para iniciar um amplo movimento nesse sentido. Você que é dirigente, trabalhador da seara, frequentador ou mero leitor de obras espíritas, reflita sobre a importância do momento que estamos vivendo. Lembre que a nossa responsabilidade ante a coletividade se amplia na medida em que vamos adquirindo mais conhecimentos, capacidade e aptidões. Pense o quanto pode ajudar, desenvolvendo vibrações benéficas direcionadas à comunidade espírita e, mais ainda, quando habituar-se a sempre enviar pensamentos e emoções positivos, luminosos, para a nossa humanidade e nosso planeta, acrescidos de pedidos ao Pai Celestial para abençoar a nossa nave cósmica. Essas vibrações, essas energias, irão somar-se a outras de igual teor, o que irá ajudar, e muito, nesta difícil transição planetária, que já está começando a dar seus primeiros sinais. Quando a nossa vida pessoal ou a de algum familiar está complicada, com dificuldades, que fazemos? Além das providências cabíveis, o nosso pensamento se volta sempre para o alto, em busca da ajuda divina. Muitas vezes pedimos preces aos amigos, aos companheiros da casa espírita, e procuramos envolver a situação numa vibração benéfica. Se a nossa casa planetária está complicada, em dificuldades, por que não fazermos o mesmo? Se o mundo vai mal, nós também sofremos com ele. Se a humanidade caminha à beira de um abismo, nós estamos caminhando com ela. Reflita, pois, sobre o momento que estamos vivendo na Terra. Levante esta bandeira e convide outros companheiros a fazerem o mesmo.
A união faz a força. Enfoques autoritários. Este não é um livro de contos, mas sempre é interessante passar alguma ideia nesse formato, principalmente quando retrata experiências reais, embora usando nomes fictícios. O veículo parou no sinal. Manhã de domingo, rua calma. No bar da esquina, um bêbado vomitava, encostado à parede. Gregório teve nojo, mas não conseguia desviar o olhar daquele homem. Sujo, a roupa em desalinho, escoriações aqui e ali falavam em quedas. O corpo magro, seminu, estorcia-se na aflição orgânica. O veículo partiu, deixando aquela cena para trás, mas não o nojo e a revolta que sempre sentia diante de situações semelhantes. O contato de uma mão, suavemente apoiada em seu ombro, tirou-o das reflexões que desenvolvia em torno das misérias humanas. Levantou o olhar, observando que se tratava de uma presença imaterial. Uma voz amiga falou em seu ouvido: Gregório, você está envolvendo o pobre ébrio em vibrações agressivas, como se já não bastassem as dores que carrega. Achando muito natural aquela conversa com o invisível, respondeu mentalmente: ora, garanto que ninguém obrigou aquele sujeito a beber. Ele bebe porque quer. Cuidado com seus julgamentos, tornou a dizer a voz. Você espírita, entretanto não obedece a Jesus, que disse não julgueis, e também não está seguindo seus ensinamentos porque, em vez de amar seu próximo, você o está envolvendo em vibrações agressivas. A voz calou-se e a pressão do ombro desapareceu, mas as palavras do amigo espiritual continuavam audíveis na acústica de sua mente, levando-o a refletir, desta vez com nova postura, sobre todos os ângulos da destruição que os vícios promovem. Lembrou-se dos milhões de homens e mulheres alcoólatras e dos viciados em drogas, cuja vontade foi dominada por esses monstros cruéis e de como é difícil levantar depois da queda. Pensou nele próprio, em sua vida equilibrada, no lar da sua infância e na orientação segura que recebera dos pais. Não quis pensar nos muitos porquês que podem atirar alguém no abismo do vício. Bastava entender que, sendo irmão de todos, em vez de julgar os atos alheios, importava reunir todos no abraço das melhores emoções, porque nos meandros do tempo e da dor estão as soluções para todos os problemas dessa natureza. Já não via mais o ébrio pelo ângulo asqueroso e, em pensamento, voltou ao bar, abraçando aquela criatura sofredora com ternura, pedindo ao Pai de todos por aquele irmão que estava encontrando tantas dificuldades em sua jornada. Novos entendimentos, mais luminosos, alcançavam-lhe a mente e o coração, e começou a perceber com intensa clareza que esse deve realmente ser o papel do espírita e de todos aqueles que compreendem a importância das vibrações e das preces. Tão entretido estava nesse novo enfoque de vida que se abria ante as suas percepções, que não observou a parada do ônibus onde deveria descer e foi fazê-lo muito adiante, tendo que voltar vários quarteirões a pé. Mas seus passos estavam leves e o coração cantava nas alegres vibrações do amor e da postura autoritária que adotara, embora nem mesmo conhecesse essa palavra, sentia sua essência benfeitora afagando-lhe a intimidade da alma. Crescimento interior. A reforma íntima pode ser entendida como um alicerce sobre o qual podemos construir o nosso edifício evolutivo, e essa construção pode ser identificada como o crescimento interior. Todo espírito estudioso e observador sabe que estamos vivendo um dos momentos mais importantes da história da humanidade, dos mais sérios e decisivos no que se refere às nossas responsabilidades espirituais. Percebe também que o movimento espírita poderia estar caminhando bem melhor. O que você, caro leitor, entende ser prioritário para o nosso movimento? Discussões em torno de aspectos doutrinários. Unirmos-nos numa organização forte. Preencher aqueles espaços que entendemos dever ocupar nas estatísticas. Provar ao mundo as nossas verdades. Sermos olhados com mais respeito, visando sairmos da longa marginalização. Estes são indubitavelmente objetivos justos, mas,
Será que não estão sendo para nós um desvio das metas prioritárias, mais urgentes e reais, como a necessidade imperiosa de buscarmos meios mais efetivos para a consecução do nosso crescimento interior, que inclui também a reforma moral? A propósito, convém lembrar a mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas, através de João, em suas visões na ilha de Patmos, Apocalipse 3, 16, 17. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É claro que essa advertência foi feita às outras religiões, não a nós. Ou será que foi? Inspirando-nos nas informações do espírito Manuel P. de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, psicografado por Divaldo P. Franco, e, mediante outras observações, é possível fazer a seguinte narrativa, logo após sua escolha como soberano gênio das trevas, o mais poderoso dos gênios infernais, depois de longas análises do movimento espírita e de terem sido ouvidos os maiores especialistas nas mais diversas áreas, orientou seus assessores, os comandantes dos setores, dizendo: quero que os ataques sistemáticos contra o espiritismo sejam muito bem organizados. Primeiro, vamos atacar com todas as possibilidades através do sexo, estimulando ao máximo, principalmente entre os líderes, médiuns, doutrinadores, oradores e todos os que lidam com o público. Esse é um velho sistema que tem dado certo. Além disso, já temos os nossos esquemas prontos. Basta adaptá-los e ampliá-los de acordo com as situações. Agora, prestem bem atenção, porque vamos usar uma arma nova, infalível. É nova agora, porque já foi usada com pleno sucesso há muito tempo. Nós vamos mudar o rumo das prioridades nos meios espíritas. Vamos estimular discussões em torno de temas como cantar ou não nos centros, orar em pé ou sentado, de olhos abertos ou fechados, fazer ou não bingos e assemelhados, enfim, tudo que possa gerar belas polêmicas, para que não sobre tempo nem energia para cuidarem da nossa maior inimiga. A palavra engasgava na boca do chefão, enquanto a plateia aguardava, curiosa. Por fim desistiu de pronunciá-la, continuando: quero também que estimulem o estudo da doutrina. Essa recomendação do soberano deixou estupefatos todos os presentes, mas ninguém teve coragem de fazer qualquer observação. Rindo desagradavelmente, aquele ser tenebroso continuou: procurem acompanhar meu raciocínio. Os espíritas valorizam muito esse estudo. Então, se é impossível levá-los a abandoná-lo, que seria o ideal, vamos aproveitar essa característica para nosso benefício. Vamos estimular verdadeira febre de estudo, deixá-los com a cabeça cheia de conceitos. Tão cheia que se esqueçam da nossa maior inimiga. A palavra novamente estava difícil de ser pronunciada. Todos estavam pendurados na fala do chefão, curiosíssimos para saber qual era afinal essa terrível inimiga. Fazendo grande esforço e como que cuspindo, o chefe conseguiu finalmente dizer: a reforma moral. Os comandantes olharam-se, quase não acreditando em tanta astúcia na organização da maior estratégia de todos os tempos em sua luta contra a luz. Quando refeitos, todos, sem exceção, atiraram-se ao solo, genuflexos, diante do soberano. Este mandou que se levantassem e continuou: levem os espíritas a acreditarem que ela, a nossa inimiga, é tão difícil de ser alcançada que o Criador estabeleceu a reencarnação, como um caminho longo, interminável. Para que nesse caminho a criatura tenha todo o tempo da eternidade para atingir aquela meta. Desta vez foram palmas estrondosas do que estrugiram no ambiente. O soberano sorriu de novo, mais um esgardo que um sorriso, e continuou: não se esqueçam de que foi essa arma com que vencemos o cristianismo nos seus primeiros séculos,
transformando numa organização religiosa muito preocupada com tudo, menos com a vivência das tolices que o Cordeiro ensinou. Foi assim que conseguimos atenuar os seus efeitos, já que era impossível acabar com ele. Lançando um olhar de aço em torno, continuou: é isso que vocês vão fazer. Já que é impossível acabar com o espiritismo, vamos atenuar os seus efeitos. O chefão das trevas fez uma pausa para melhor poderem assimilar aquela ideia e concluiu: outra coisa. Façam os espíritas acreditarem que a tal da a reforma moral pode ser substituída por trabalhos de caridade. Eles vão gostar da ideia e vão adotá-la. Assim, é fácil perceber que aquele nome tão difícil de ser pronunciado pelo soberano gênio das trevas, a reforma moral, deve ser a primeira prioridade do movimento espírita, deve ser a nossa bandeira de luta, a maior de todas as batalhas que precisamos vencer. E, por favor, não diga que esta é uma tarefa pessoal de cada um e não uma atribuição da instituição espírita. As instituições, desde os centros até as entidades federativas, estas últimas acima de todas, têm o dever de promover com todas as suas possibilidades a reforma moral, ou crescimento interior, do seu rebanho, já que esta é a principal finalidade do espiritismo. Felizmente, nos últimos anos é possível observar-se nos meios espíritas uma maior movimentação em torno dessa questão. Psicólogos, escritores e palestrantes, através dos meios de que dispõem, têm se dedicado ao assunto. Espíritos como Joana de Angelis, Ahmed, Hermâncio de Falques e outros vêm batendo nessas teclas ininterruptamente, apresentando excelentes obras psicografadas como poderoso auxílio para aqueles que desejam reformar o próprio interior. Mas diante de tantas carências é pouco. Entendemos, por isso, que o movimento espírita, como um todo, está precisando mobilizar-se com urgência, ver o que há de bom nos meios leigos relacionado a cursos, técnicas, práticas, educação da mente, enfim, tudo sobre autoajuda, que possa ser adaptado aos fins propostos, elaborar sugestões de atividades e técnicas para os centros poderem efetivamente ajudar seus trabalhadores e demais interessados. Neste momento é fundamental realizar-se uma grande campanha de âmbito nacional, usando todos os meios possíveis para despertar o nosso movimento, a fim de que fuja ao jogo estabelecido pelas trevas e caminhe firmemente na direção apontada pelo Espírito Verdade. Calcule o quanto o movimento espírita já teria ganho em qualidade se os esforços e espaços hoje ocupados com polêmicas tivessem sido usados em campanhas pela reforma e crescimento interior de seus integrantes. Iluminar o intelecto com as claridades da doutrina espírita é importantíssimo, mas essas atividades iluminativas jamais deverão ocupar o lugar da prioridade maior, daquele nome tão difícil de ser pronunciado pelo representante das trevas. Assim, é fácil concluir que, nestes primeiros passos sobre a longa ponte que levará nossa nave planetária para a condição de mundo de regeneração, do que mais estamos precisando é desse crescimento, fazendo dessa meta a primeira e maior de todas as prioridades, buscando, inclusive, recursos que a modernidade oferece e que possam efetivamente ajudar a pessoa, tanto em sua reforma moral, quanto no seu crescimento como ser integral. Mudanças no ESG. Ouvindo trabalhadores da seara espírita dos mais diversos pontos do país, é fácil observar a similitude das queixas, sendo a principal a ausência de fraternidade entre eles. Também é comum ouvir comentários sobre a maneira um tanto desatenta e até mesmo fria com que são recebidos, em algumas instituições, os que chegam à procura de ajuda ou esclarecimentos. Isto reflete gravíssima distorção no âmbito de uma doutrina que valoriza ao máximo o amor, a fraternidade. Outra observação preocupante está na evasão dos frequentadores. Daqueles que vêm à procura de ajuda, uma parcela insignificante permanece na casa. Por quê? Já não está na hora de começarmos a nos ocupar com estas questões? Descobrir o que está errado e procurar soluções?
Ou vamos continuar escondendo a cabeça sob a areia, afirmando que tudo está bem e que estamos caminhando no rumo certo? Mas há algumas medidas de urgência que podem ser facilmente adotadas. Uma delas refere-se a mudanças na sistemática do estudo sistematizado da doutrina espírita, ESD, ou de qualquer outro modelo de estudos doutrinários. A nosso ver, essas reuniões deveriam ser sempre intercaladas com trabalhos voltados à vivência espírita, ou seja, uma de estudo doutrinário e a outra de reforma íntima ou crescimento interior. Por que valorizar apenas o estudo doutrinário, quando o mais importante é a sua vivência? É pela vivência do Espiritismo que vamos nos adequar a um formato mais compatível com as necessidades, tanto dos centros e dos trabalhadores, quanto daqueles que procuram a casa espírita, seja qual for a sua finalidade, sem falar nos ganhos que teremos em nossa própria evolução. Lembremos Paulo de Tarso, que tão bem compreendeu e soube apresentar essa questão, quando disse: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13, 1 e 2. Muitos entendem que o mero estudo doutrinário dará subsídios para a reforma interior, e que não são necessárias ações mais objetivas nesse sentido, mas esse enfoque é enganoso. Essa reforma, pelas imensas dificuldades que apresenta, requer esforços dirigidos, organizados e permanentes. Não pode ser relegada ao tempo, ao crescimento natural do ser, nem mesmo aos auxílios decorrentes do estudo doutrinário. O estudo esclarece, mas, para alavancar essa reforma, é preciso mais que esclarecimentos e conhecimentos. É preciso ação, uma ação organizada, roteirizada, priorizada. Também não poderíamos deixar de abordar, embora superficialmente, a questão da solidariedade entre os ceareiros, como elemento agregador e o mais sólido fundamento de uma instituição espírita. Um médium contou-nos que, no grupo de que participa, uma das médiuns, de repente, passou a faltar aos trabalhos. Após 3 semanas de faltas retornou, desculpando-se. Disse que tem um filho com hidrocefalia, e a filha, que toma conta dele quando a médium sai, adoeceu gravemente e precisou ficar hospitalizada. Essa revelação surpreendeu o grupo, porque ninguém sabia dos dramas daquela companheira. Todos ficaram chocados e cheios de remorsos. Ao invés de lhe terem feito uma visita para saberem o que estava acontecendo, haviam-lhe dirigido censuras do tipo: um médium precisa ter mais responsabilidade com o trabalho. Mas valeu como lição. Por decisão de todos, ficou acertado que, a partir de então, sempre que algum companheiro começasse a faltar aos trabalhos, lhe fariam uma visita solidária, para tomarem conhecimento de suas necessidades e lhe dizerem que podia contar com eles. Para tanto, arranjaram logo um caderno onde foram anotados os endereços de cada membro do grupo. Vamos refletir sobre isso. Metodologias referentes à vivência espírita. Em sua fase inicial de aprendizados, a humanidade sempre necessitou receber os ensinamentos já prontos, como um pacote de instruções e regras que era preciso assimilar e seguir. O próprio ensino nas escolas era realizado principalmente através da decoração dos textos, mas nas últimas décadas aconteceram mudanças radicais nessas metodologias, tanto que, hoje, o importante é que o aluno compreenda as matérias, entendendo todos os seus porquês, ao invés de simplesmente decorá-las. Nas escolas onde se ensina o Evangelho, ou seja, nas religiões cristãs, podemos observar que as metodologias de ensino não progrediram. As matérias chegam prontas, como pacotes de medidas a serem decoradas e seguidas. Podemos então verificar que, em razão dessa didática improdutiva, em 2000 anos a pregação do Evangelho não conseguiu melhorar efetivamente os cristãos. Diante disso,
é importante buscarmos aprimorar nossos métodos nos esforços voltados à vivência do Evangelho. Todo espírita conhece bem os ensinamentos de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é lido, relido e estudado nos centros e nos lares, mas a grande barreira, o nó, está em sua prática, em aplicá-lo nas atitudes, palavras, pensamentos e ações. Muitos pensam, eu pratico esses ensinamentos. Mas se começarem a observar suas reações mais íntimas às situações indesejadas, aos conflitos de variada natureza, a sua postura real diante de determinadas ocorrências ou fatos e até mesmo os conteúdos dos próprios pensamentos no cotidiano, perceberão, na maioria dos casos, que a reforma interior ainda não alcançou as camadas mais profundas do ser. De modo geral, nós abafamos nossos impulsos, administramos-los ou dominamos-los quando estamos em público, mas eles fervem dentro de nós e acabam explodindo, se não em gestos, em enfermidades. Por isso é tão importante não abafá-los, mas procurar transmutá-los. Se refletirmos sobre a abrangência do Espiritismo, podemos percebê-lo não apenas como um caminho para as virtudes evangélicas, mas também como um processo de crescimento a contemplar outras facetas, aprofundar outras questões vivenciais básicas do ser humano, assim como a convivência e os relacionamentos, como lidar com as frustrações, os traumas, o medo, o ciúme, a depressão. Para isso, certamente é lícito e recomendável apropriar-se de conhecimentos de outras áreas, tais como a psicologia, além de outros saberes ligados ao bem-estar do ser humano, que contemplem a pessoa em sua totalidade, visando ajudá-la a ter mais equilíbrio, ser mais centrado e feliz. Em meu entender, não digo humilde entender por se tratar de um jargão bastante usado, mas sem muita consistência e geralmente sem qualquer sinceridade. Para o nosso crescimento interior é preciso muito mais do que apenas estudar o Evangelho. Esse crescimento implica na dinamização dos valores, tanto das virtudes, quanto daqueles que respaldam nosso equilíbrio psicofísico, proporcionando-nos bem-estar e positivos estados de espírito. Para dar início a essa dinamização, um fator dos mais importantes está numa serena conscientização da nossa realidade mais íntima. Para isso é necessário arrancarmos nossas máscaras e passarmos a nos aceitar como somos, entendendo que as raízes do nosso presente estão mergulhadas em nosso psiquismo de profundidade, o inconsciente, que se encontra repleto de imagens carregadas de ódio, vaidade, angústia, frustrações, medo, rancor, enfermidades, sede de poder e tantas outras assemelhadas. Assim, torna-se fundamental iniciar um trabalho consciente de renovação dessas imagens, introjetando no inconsciente outras mais leves e luminosas, recriando o nosso ambiente íntimo. Nesse aspecto, como em muitos outros, o médium Divaldo Franco tem trazido valiosa contribuição ao movimento espírita com seus workshops de meditações e visualizações de teor positivo. Exercícios dessa natureza, quando direcionados ao fim proposto, ao serem repetidos diuturnamente, ajudam a transmutar as imagens negativas do inconsciente em outras mais leves de amor, paz, confiança, tornando o ambiente íntimo mais fraterno, pacífico e jubiloso. O simples estudo do Evangelho é importante, mas é preciso muito mais, para se conseguirem resultados em níveis mais profundos, mudanças verdadeiras do que se iniciem pela renovação das imagens do inconsciente, onde está alojado aquele lixo mental e emocional que fomos acumulando ao longo das encarnações e cuja presença influencia nossa vivência. Nossos valores negativos são condicionamentos que fomos adquirindo e cimentando no passado reencarnatório e, para corrigi-los, teremos de passar por um recondicionamento. Isto não se consegue com meras leituras, palestras e exortações. É preciso ação, um esquema, um roteiro claro de procedimentos práticos para materializar, passo a passo, as intenções que nutrimos sobre a nossa reforma ou crescimento interior, no caso de querermos avançar um pouco mais em nossa evolução,
não nos acomodando ao lento progresso da própria natureza no bojo dos milênios e das reencarnações. Dizemos preciso modificar determinadas posturas, mas acabamos ficando em alguns esforços isolados aqui e ali, em simulacros de reforma, por não encontrarmos um apoio mais significativo. Um exemplo poderoso que podemos observar está nos Alcoólicos Anônimos, AA, e em outros grupos semelhantes de pessoas que se juntam na tentativa de conseguir vencer determinados vícios ou dificuldades e obtêm êxito, em sua grande maioria. Muitas das nossas imperfeições também podem ser vistas como viciações adquiridas ao longo do tempo, e da mesma forma como ocorre em relação a outros vícios, certamente conseguiremos melhores resultados com procedimentos inspirados naqueles modelos, em que os interessados se reúnem para a busca de ajuda mútua e nessa comunhão encontram as orientações e a força de que precisam para as mudanças desejadas. Num trabalho em grupo há mais estímulo, os companheiros podem trocar experiências, aprender uns com os outros, incentivar-se, buscar novas técnicas, novas dinâmicas, que possam auxiliá-los, nutrir a contínua motivação, sem a qual fica difícil prosseguir. Nos últimos anos, grandes empresas públicas e privadas vêm se ocupando em dar a seus empregados cursos, palestras, oficinas e seminários, visando proporcionar-lhes crescimento interior, embora o foco esteja na maior produtividade. Por que, então, não pensar na possibilidade de as instituições espíritas oferecerem a seus trabalhadores, e também aos frequentadores, recursos semelhantes, com vistas a otimizar e estimular o crescimento interior de todos, capacitando-se, inclusive, para dar melhor atendimento aos que as procuram, necessitados das mais diversas ajudas? Cabe-nos também refletir que a evolução dos frequentadores e trabalhadores do centro espírita é, em grande parte, responsabilidade da casa. Assim, em vez de realizar apenas palestras ou estudos sobre o Evangelho, por que não diversificar, criando oficinas de valores humanos ou autoajuda, em que cada participante possa opinar, em que haja troca de ideias sobre temas ou questões escolhidas pelo próprio grupo, sempre voltados ao fim proposto. Numa palestra, com poucas exceções, o que foi exposto vai perdendo efeito rapidamente nas mentes dos assistentes e, horas mais tarde, já caiu no esquecimento. Se perguntarem a alguém qual foi o tema da véspera, dificilmente irá lembrá-lo. Já um trabalho em grupo é bem mais produtivo, ajudando a gerar memória. O crescimento interior é algo individual, mas pode ser analisado, discutido, sugerido e planejado coletivamente. Crescer em grupo é muito mais fácil e agradável do que sozinho. No livro Crescimento Interior apresentamos na sua primeira parte, como sugestão, o roteiro de uma reunião que poderíamos chamar de oficina de autoajuda, e na segunda parte um manual individual, sempre sob ótica espírita. Esse livro é vendido a baixo preço para facilitar sua aquisição, e os grupos que quiserem adotá-lo poderão adquiri-lo nesta editora a preço de custo, já que cada membro do grupo deve ter o seu exemplar. Essa oficina tem o seguinte formato, que pode ser modificado ou adaptado conforme as circunstâncias e a vontade dos seus organizadores. A. Os participantes sentam-se em círculo, para facilitar a comunicação entre todos. B. Os temas devem versar sobre as mais diversas dificuldades evolutivas e necessidades ou problemas ligados à vivência das pessoas, como orgulho, vaidade, medo, convívio, generosidade, grandeza de espírito, depressão, ódio, impaciência, maledicência, e ciúme, família, egoísmo, discórdia, desamor, omissão, melindre, inveja, rancor, prepotência, etc. C. A oficina começa com uma prece e um momento de silêncio para reflexão, durante o qual os presentes possam analisar a si mesmos, buscando identificar em suas atitudes do cotidiano o tema que foi escolhido. D. Os participantes, um por um,
Fazem reflexões as mais variadas sobre o tema, procurando entender os seus porquês e, principalmente, buscando elaborar meios práticos para eliminar seus valores negativos, ou transmutá-los em positivos. E, o coordenador apresenta um trecho do Evangelho relacionado com o assunto em discussão. Digamos que o tema seja o medo. Assim, o trecho do Evangelho poderia ser aquele em que Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Essas palavras do Mestre viriam coroar todas as observações do grupo quanto ao que fazer ou como agir para liberar-se do medo. Dessa forma, fica mais fácil perceber como é importante cada qual fazer a sua parte por todos os meios lícitos, mas no final entregar sua vida, confiantemente, à direção maior. É importante observar que o tema é inicialmente aprofundado no que se refere ao cotidiano das pessoas, as inúmeras dificuldades na vivência e convivência, tudo aquilo que as perturba, incomoda, angustia, aflige e machuca, para depois se chegar ao Evangelho. É uma forma de mudar o enfoque do pacote religioso para um modelo mais adequado, porque leva a pessoa a assumir plena responsabilidade por si mesma, incentivando e ajudando em seus processos de crescimento interior. Em outros temas, como o perdão, o grupo pode trazer à baila o que a ciência já comprova, ou seja, que perdoar é benéfico ao equilíbrio psíquico e à saúde orgânica, para depois se chegar ao ensinamento evangélico, que não mais soará como uma obrigação religiosa, mas como orientação científica para o bem viver. F. O coordenador escolhe alguém do grupo para fazer as considerações finais sobre o encontro. G. Os presentes são convidados a buscar, durante a semana, subsídios para o tema da próxima reunião. Assim eles ficam mais envolvidos, gerando memória sobre as questões tratadas. Observe-se que é justamente pela falta dessa memória que tanto erramos, porque geralmente só nos lembramos de nossas decisões em agir de determinada maneira, depois de termos agido de forma oposta. Aí, só nos restam lamentações e arrependimento. Mas se nos lembrarmos antes de agir, podemos modificar ou anular a ação. H. O encerramento pode ser um exercício de relaxamento e induções para a vivência do valor que foi o tema da reunião, finalizando com uma prece. O relaxamento com induções é importante porque atua em níveis mais profundos do psiquismo, ajudando a transmutar lixos do inconsciente em valores mais nobres. Com mudanças como esta em algumas metodologias, certamente será possível obter-se bem melhores resultados, não só na questão da vivência espírita e do crescimento interior dos participantes, mas também para tornar as reuniões muito mais interessantes e atraentes, evitando-se evasões. Igualmente, forma-se um clima de mais amizade, ou cumplicidade, entre os membros do grupo, nutrindo a fraternidade. Também é uma forma de enfocar o Evangelho não como aquele pacote de determinações ou imposições religiosas, mas como aprendizados importantes para o ser humano, porque Espiritismo, a nosso ver, além de desenvolver virtudes evangélicas, deve ser também o caminho para a felicidade e o bem-estar dos seus profitentes. Mudanças em algumas metodologias. Os personagens e acontecimentos desta narrativa são reais. Os nomes são fictícios e os fatos misturam-se no tempo e no espaço, mas refletem algo do que ocorre em alguns centros espíritas. A finalidade é levar todos nós a refletirmos com maturidade sobre nossas posturas nos caminhos dos nossos ideais de evolução e sobre a importância de mudanças em algumas metodologias nas atividades espíritas. O olhar de Neide estava triste, expressando desânimo e frustração. Por sua mente passavam reflexos de ideias que não queria desenvolver, não queria tomar conhecimento nem concretizar como possibilidade. Disse para si mesma: eu preciso continuar. Não posso sair, abandonando o barco. Mas estava difícil.
120 crianças da evangelização deixariam de vir nos próximos domingos, porque havia sido suspensa. Todas elas viviam em situação de risco, assediadas por drogas, prostituição, roubo, violência. Resolveu procurar na memória, revisar os acontecimentos, fazer uma avaliação. Talvez tivesse errado em algum ponto e fosse culpada pelo que estava acontecendo. Procurou lembrar-se dos detalhes. Durante quantos anos, talvez uns 9 ou 10, os trabalhos do centro vinham fluindo bem, apesar das dificuldades naturais. O fundador da instituição, que também era dono do imóvel em que esta funcionava, conseguira imprimir ao longo daquele tempo um clima de harmonia e fraternidade. As equipes iam se formando dentro das necessidades de trabalho, com uma conscientização coletiva de convivência democrática e fraterna. Tudo era planejado e discutido por seus componentes e as ideias da maioria sempre prevaleciam. Neide coordenava a evangelização infantil. Não andava satisfeita. Sentia que algo precisava ser mudado, mas não sabia exatamente o que. Certo dia, na primeira aula de uma turma nova, observou que uma menina de aproximadamente 10 anos demonstrava um misto de revolta e angústia em suas expressões. Vez por outra uma lágrima tentava formar-se em seus olhos, mas era de logo enxugada na manga da blusa. A lição do dia começou com a clássica explicação: Deus é o nosso Pai, Criador de todas as coisas. Um soluço formou-se na garganta da garotinha. Preocupada, Neide levou a outra sala e, carinhosamente, conseguiu saber a causa de tanto sofrimento. A menina havia sido estuprada pelo pai numa noite de embriaguez. Neide sentiu uma onda gelada percorrer-lhe o corpo. Como poderia apresentar Deus a crianças como aquela, denominando de pai? Marcou uma reunião com a equipe de evangelizadores. Era preciso mudar a forma de ensinar evangelho às crianças. Talvez fosse o caso de se fazer uma reforma geral no formato do trabalho, torná-lo mais interativo, levar as crianças a conhecerem primeiro a si mesmas, incentivando suas potencialidades, a conhecerem a natureza, as plantas e animais, a sentirem admiração pelos gestos nobres, a grandeza de espírito, a beleza das leis naturais, a alegria que em tudo está presente, para depois ir explicando que a grande presença que a tudo isto criou e comanda é Deus, o Ser Supremo. Alguém sugeriu oficinas de arte com as crianças, nas quais elas poderiam melhor expressar o que lhes ia na alma. Também seria proveitoso formar pequena horta, toda feita por elas, a partir da qual teriam a oportunidade de acompanhar o grandioso trabalho da natureza. Paralelamente lhes seriam ensinados princípios éticos, tomariam conhecimento sobre a vida de Jesus, seus ensinamentos, sua bondade e grandeza de espírito. A equipe de evangelizadores vibrou com as ideias e começou a trabalhar no projeto, que foi apresentado à diretoria, prontamente aceito e apoiado por ela. 2 meses mais tarde, começou-se a implantá-lo para grande alegria das crianças e emocionado júbilo dos evangelizadores, que logo perceberam quanto de bom poderiam semear naqueles espíritos em reinício de caminhada, numa sementeira tão bem elaborada, observando-se todas as carências e condições para melhor aproveitamento. Mas o centro havia crescido muito, com muitos novos trabalhadores, nem todos sintonizados com as ideias nascentes. Rosana, principalmente, era contra essas ideias. Entendia que o evangelho é escola e precisa funcionar dentro das regras estabelecidas. Nada de novidades. Era do tipo que impõe suas ideias, que fala, sem dar espaço aos outros e se aborrece quando contrariada. Seu dinamismo, porém, sua dedicação à casa, acabaram conduzindo-o ao cargo de presidente. Foi aí que tudo mudou. A nova presidente nomeou uma supervisora para evangelização, pessoa bem preparada, que, por falta de tempo, não podia comparecer ao trabalho, nem mesmo às reuniões da equipe. Mesmo assim, qualquer passo tinha que receber sua aprovação, sem a qual nada seria feito.
Até mesmo para apanhar no depósito os materiais necessários às oficinas era preciso uma ordem sua. Ante o impasse, os componentes da equipe passaram a comprar esses materiais a fim de poder dar continuidade ao trabalho, que estava sendo altamente produtivo. Até mesmo de outros centros, companheiros vinham conhecê-lo, visando implantá-lo em suas instituições. Um mês após a eleição da nova diretoria, Neide recebeu um telefonema informando que a evangelização infantil estava suspensa, sem maiores explicações. Foi conversar com Rosana, sem sucesso. Esta nem quis ouvir suas argumentações, informando que a decisão já estava tomada e que em breve daria as novas diretrizes para a continuidade dos trabalhos. Aliás, não tinha muita certeza se estes teriam continuidade. Desarvorada, Neide resolveu procurar um velho amigo cujos conselhos buscava nas situações mais delicadas. Seu Silvério recebeu-a com o carinho de sempre e ouviu seus desabafos, procurando não interrompê-la e, quando a jovem ergueu o olhar esperando um conselho, disse: "Minha amiga, saiba que em todos os meios movidos por ideais há sempre aqueles que puxam a carroça, outros que a seguem de uma forma ou de outra e outros ainda que procuram atrapalhar-lhe a marcha. Se você vem puxando essa carroça há tanto tempo e acredita que está no bom caminho, não deve abandoná-la. Mas observe que os puxadores de carroça precisam desenvolver com maior vigor algumas virtudes, como a humildade e a persistência." Após meditar alguns instantes, concluiu: "Que tal procurar a presidente da casa e conversar sério com ela, falar-lhe sobre a importância da democracia nos meios espíritas, de ouvir os outros e meditar muito, pesar os prós e os contras antes de adotar determinadas medidas. Tente lembrar-lhe a sua responsabilidade diante de Deus e da comunidade, como gestora de uma instituição, que não deve impor suas ideias, mas dividir com aqueles que já vêm trabalhando há mais tempo na seara, fazê-la ver que precisa discutir as questões mais graves com todos os interessados, ouvindo e analisando os argumentos dos demais, dizer-lhe também do mal-estar que a sua atitude gerou na instituição, o que é profundamente negativo, fator de brechas para influenciação dos trevosos, sempre unidos e atentos contra nós." "Mas ela não vai me dar atenção", argumentou Neide. "É do tipo de pessoa que não ouve ninguém. É o que você pensa. Quando alguém nos censura determinada atitude, mesmo que isto nos aborreça e nos deixe indignados, a ideia permanece a nos atormentar. Aquilo fica martelando em nossa mente, como algo que devemos avaliar. É o trabalho da consciência que foi despertada para o fato." E olhando para a jovem carinhosamente, concluiu: "Há, nos meios espíritas, certa tendência a se fecharem os olhos caridosamente aos erros dos companheiros, mesmo que venham a gerar efeitos negativos em instituição. Mas caridade vista por um ângulo mais real está principalmente em ser-se uma presença benéfica, sempre. E pode ter certeza de que há maiores benefícios em se conversar com o companheiro sobre o que entendemos estar errado em suas atitudes ou ações, quando estas trazem prejuízos a outrem, do que em permanecermos calados, censurando-o mentalmente, mas sem coragem de manifestar-lhe nosso pensamento." Neide voltou para casa, pensando sobre a melhor maneira de conversar com Rosana, como poderia tocar-lhe o coração e o entendimento, a fim de que aquelas crianças pudessem voltar a ser assistidas pelas claridades do Evangelho. Autoajuda. Algumas revistas e jornais espíritas têm se dedicado a publicar matérias que defendem a pureza doutrinária, enquanto outras se mostram menos intransigentes e até abertas a novos valores e ideias, desde que não venham a ferir os princípios básicos do espiritismo. Dentre os primeiros, alguns chegam a extremos, condenando até mesmo a distribuição de mensagens consoladoras nos cemitérios em dias de finados, e se referem, indignados, à autoajuda como a coqueluche do momento, ranço da psicologia transpessoal, infiltrada no movimento espírita.
Mas será um mal distribuir mensagens consoladoras à luz do conhecimento espírita a pessoas que vão chorar os seus mortos. Se o próprio arcabouço do Espiritismo é uma ação consoladora, se Jesus foi o amigo a consolar os aflitos de toda a ordem, o médico a curar chagas do corpo e da alma, o mestre a ensinar conceitos mais avançados para a vida dos seres, como é possível um espírita condenar outros espíritas por procurarem seguir os ensinamentos e os exemplos dele? Quanto à autoajuda, esta simples palavra já define avançados conceitos espíritas, representando uma meta evolutiva a ser alcançada. Aprender a ajudar a si mesmo significa crescer, começar a andar com os próprios pés, jogar fora as muitas muletas que nos têm acompanhado o crescimento espiritual. As palavras "levanta-te e anda", que Jesus dirigia aos enfermos, dão clara ideia de que o Mestre queria que eles se autoajudassem. Não era ele quem os segurava pela mão e os auxiliava a andar. Ele ordenava e deixava o restante para a iniciativa e os esforços de quem queria curar-se. O Espiritismo nos mostra caminhos, mas somos nós que precisamos nos levantar e sair caminhando, em busca do nosso crescimento. André Luiz, num dos livros psicografados por Chico Xavier, narrando um episódio em que mãe, filha e filho saíam de um centro espírita, de retorno ao lar, conta como o benfeitor espiritual, aproximando-se da jovem, induziu a dar verdadeira aula de autoajuda à mãe e ao irmão, que viviam a lamuriar-se das dificuldades evolutivas que encontravam. Através da garota, ele enfatizou a necessidade de eles aprenderem a caminhar sozinhos, deixarem de estar sempre precisando da ajuda dos benfeitores espirituais. É possível mesmo se pensar que esses companheiros que atacam a autoajuda não sabem exatamente do que se trata, porque não há qualquer justificativa coerente para nos fecharmos à busca de conhecimentos, práticas e ações, tão valiosos para nosso crescimento espiritual e nosso bem-estar geral. Afinal, qual é a finalidade do Espiritismo? Produzir doutores da lei, focados na forma, na letra que mata, ou ajudar seus profitentes a crescerem interiormente, a se tornarem pessoas mais centradas, mais equilibradas, mais saudáveis, mais capazes de superar as infinitas dificuldades que o mundo moderno apresenta, enfim, a serem mais felizes e menos dependentes de uma contínua ajuda dos amigos espirituais? Se esses companheiros que tão afoitamente atacam a autoajuda lessem, por exemplo, Eva Perracos, ou assistissem a workshops de Divaldo Franco, certamente mudariam seus conceitos. O mundo está mudando muito rapidamente, envolvendo o ser humano num dinamismo nunca visto, numa luta insana para garantir a manutenção própria da família, na preocupação de tentar livrar a si mesmo e aos seus das inúmeras surpresas, como as da violência, que podem estar se ocultando atrás de qualquer esquina, e de tantos outros temores que se escondem em seu interior. Tudo isso gera estresse, que pode abrir caminho para enfermidades as mais variadas e até mesmo para obsessões. Por isso, a própria ciência médica já fala na importância do relaxamento para aliviar o estresse como fator de equilíbrio psíquico e saúde física. Assim, se isso é um recurso que faz bem ao ser humano em todos os seus aspectos, por que não pode ser utilizado num centro espírita? Um rápido exercício de relaxamento antes do passe, com os que vão ministrá-lo e os que vão recebê-lo, predispõe tanto os passistas quanto os seus beneficiários a melhores resultados. O mesmo se dá com relação a várias outras atividades da casa. Há alguns anos, quando dirigia um trabalho de desobsessão, sempre iniciava a parte prática com um rápido exercício de relaxamento e visualizações de elevado teor espiritual que culminavam numa prece, ao som de suaves melodias. Isto deixava os médiuns mais serenos, elevando seu teor vibratório, e todo o trabalho ganhava muito em equilíbrio e qualidade. Será isto um mal? Só porque Kardec e os espíritos da codificação não falaram sobre o assunto, inexistente àquela época,
Não significa que não possamos nos apropriar dos infinitos benefícios que o relaxamento e outras práticas de autoajuda podem nos oferecer. Certamente não podemos ser diferenciados como ser humano espírita e ser humano do mundo. Nossa vida é uma contínua interação entre a mente, os corpos físico e espiritual, as emoções, os sentimentos, que a cada passo sofrem atritos internos e externos, motivados pelas situações que vamos vivenciando e, tudo isso, acrescido ainda das pressões procedentes do inconsciente, da ambiência das imagens ali arquivadas ao longo dos tempos. Somos seres complexos e como tais precisamos ser vistos e ajudados. Também se fala muito em autoconhecimento nos meios espíritas, mas de que adianta nós nos conhecermos e não lançarmos mão dos recursos da autoajuda, que nos auxiliem efetivamente em nosso crescimento como seres plenos? Se o nosso inconsciente, conforme afirmou Divaldo Franco, é um porão repleto de imagens carregadas de angústia, frustrações, mágoas e sofrimentos os mais variados, nossas chances de encontrar equilíbrio psíquico e bem-estar são bem menores, enquanto não conseguirmos realizar uma transmutação, ao menos de parte dessas imagens, desse energismo pesado. E um recurso dos mais poderosos para essa transmutação está nas visualizações de teor positivo. Com elas, ou através delas, também podemos recondicionar nosso inconsciente ou subconsciente a posturas mais benéficas, num trabalho interior que vai às raízes do problema. Há infinitas formas de autoajuda. Uma delas está em algumas palavras e frases que condicionam comportamentos, como eu sou luz, sou poder, sou amor, sou alegria. Fazendo esta sequência de afirmativas a nós mesmos, procurando imprimir em nós uma vibração que estas ideias representam, estamos condicionando nossos estados de espírito de forma positiva. Imprimindo em nosso interior esta ideia eu sou luz, estamos buscando desenvolver nossa conexão com o Criador. Sou poder nos favorece equilíbrio, força interior e nos ajuda a superar nossos medos. Alguém poderia dizer que isso gera orgulho, vaidade, mas quando em seguida afirmamos eu sou amor, a própria ideia de poder toma nova conotação, deixando-nos perceber as infinitas possibilidades que ele nos oferece, como força propulsora da nossa evolução e como recurso divino do qual podemos lançar mão para auxiliar a nós mesmos e ao nosso próximo, das mais variadas maneiras. E aí cabe lembrar que Jesus disse sois deuses, deixando entrever as formidáveis potencialidades do ser humano em ajudar-se ao próximo. Outra formidável ajuda para alguém que encontra dificuldades para desenvolver afeto, caminho para o amor, o maior dos valores e o mais importante dos mandamentos, está na seguinte prática: sempre que lembrar, dirigir mentalmente uma vibração afetuosa para os circunstantes. Ao olhar para qualquer pessoa, ou mesmo pensar em alguém, dizer mentalmente, procurando fazê-lo com afeto, que você esteja bem, com saúde, paz, equilíbrio. Que Deus te abençoe e te faça feliz. Com esse tipo de procedimento, certamente estará desenvolvendo o mais divino de todos os sentimentos, e de forma absolutamente desinteressada. Como vemos, no âmbito da autoajuda há uma infinidade desses instrumentos extraordinários que podem alavancar nossa evolução. Por que não usá-los? Dirigentes de instituições espíritas de mente aberta podem encontrar inúmeras maneiras de melhor conduzir as entidades que dirigem, como também ajudar os ceareiros em suas dificuldades evolutivas. Há muitas práticas que podem ser implementadas visando fins dos mais diversos. No encontro de trabalhadores, por exemplo, pode-se realizar vez por outra a seguinte dinâmica: entregar a cada um uma folha de papel, onde deverão enumerar as qualidades daqueles companheiros que lhes são desagradáveis, a quem de alguma forma antipatizam, sem citar-lhes os nomes. Desafiá-los para ver quem conseguirá garimpar o maior número de valores. Isto leva a todos a procurarem no outro o que tem de bom, em vez de apenas observarem o que não é bom. Assim,
É fácil perceber que através dos inúmeros recursos que a autoajuda nos oferece, podemos desenvolver condições internas mais amenas, mais fraternas, mais serenas e benevolentes. Podemos aprender a criar nossos estados de espírito, a cultivar sentimentos de amor e de alteridade. São condições que favorecem o desenvolvimento das virtudes evangélicas, porque, quando alguém se encontra num estado de espírito benevolente, não se magoa ou se aborrece facilmente, conseguindo praticar a mansuetude e a humildade como